O programa Cidade Aberta retorna aqui pela sua TV Cidade, o nosso canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. Estamos de volta com o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. É nossa convidada no programa de hoje, a advogada eleitoralista aqui no município de Farroupilha, a doutora Franciele de Campos. Estamos na semana que antecede as eleições municipais e é importante, por isso, a TV Cidade também quer prestar serviço orientando sobre o pleito, a importância da democracia, do voto. O voto é seu. Não permita que ninguém tire o seu voto, que ninguém interfira na sua escolha, na sua decisão. Não se deixe ser comprado. Não se deixe ser comprado, porque, acima de tudo, se você se deixar ser comprado, você também tem culpa, tem responsabilidade. Depois é um assunto que eu quero abordar um pouco com a doutora Franciele também. Mas agora, doutora Franciele, eu tenho visto nesta campanha política muito uso das redes sociais. Facebook, WhatsApp, enfim, tantas plataformas. É uma campanha também com novidades no uso, no manuseio das redes sociais? As redes sociais, essa intensificação das redes sociais, ela vem um pouco na esteira daquilo que a gente falou no primeiro bloco, que é a escassez de dinheiro, né? A limitação dos gastos. Então, o que acontece? A propaganda eleitoral, ela é permitida na internet, tá? Mas é vedada qualquer tipo de propaganda paga. Paga. Isso. Certo. Então, o candidato... O que seria essa propaganda paga na internet? Seria, por exemplo, assim, você tem um portal lá de notícias, enfim, e lá em cima, quando a gente acessa a página, lá em cima tem um bannerzinho que fica uma propaganda ali, né? Então, aquela propaganda, nenhum candidato, nenhum partido pode comprar, né? Aquela janela que abre quando a gente acessa qualquer site, aparece uma propaganda, assim, aquela janelinha, né? Não pode também. Não pode. Então, e nas redes sociais, os posts patrocinados, né? Então, no Facebook, por exemplo, existe a possibilidade de qualquer empresa ou pessoa que quiser ampliar a sua postagem para além dos seus amigos, né? Para que o Facebook distribua para outras pessoas que não sejam seus amigos. Então, você vai lá e paga um valor, né? Que é o chamado post patrocinado. Esse post, ele é proibido pela legislação eleitoral. Então, esse tipo de pagamento de propaganda é vedada. E aí, o que acontece? O candidato, ele pode ter um site próprio, ele pode criar o seu site lá, fulano de tal, lá, e colocar ali a sua plataforma, as suas promessas, os seus vídeos, enfim. Ele pode, inclusive, arrecadar dinheiro, né? Ele pode arrecadar receita para a sua campanha eleitoral, porque nesse ano apenas pessoas físicas podem doar. Pessoas jurídicas não podem. Não pode, então, claro que aqui a gente tem um município pequeno, não se utilizou, até onde eu sei, nenhum candidato utilizou essa formatação de doação eleitoral através de cartão de crédito. Mas candidatos de cidades de capitais, como Rio de Janeiro, São Paulo, tem lá os sites, e tu clica lá, tu pode fazer uma doação como eleitor via cartão de crédito. Então, esse tipo de colocação na internet é totalmente liberada pela Justiça Eleitoral. O candidato pode ter perfis próprios seus, né? Certo. Ele pode fazer o seu vídeo, pode postar o que quiser ali na internet como propaganda, com os mesmos limites que a propaganda na TV, no rádio e no jornal tem, né? Que a propaganda, ela tem que ser propositiva, ela não pode ser uma propaganda que vá difamar ou caluniar outro candidato. Então, esse tipo ela pode ocorrer, ela não pode ser paga, mas ela tem toda aquela limitação de conteúdo que a propaganda de jornal e de rádio, de TV tem que ter, né? E, além disso, existe a legislação, ela também faz um regramento com relação ao eleitor. Aquilo que o eleitor pode postar. Então, a legislação eleitoral... O eleitor sim, também? Existem artigos específicos na lei que falam de como o eleitor pode se manifestar, tá? Então, o que a legislação nos diz? Ela nos diz que existe uma proteção à liberdade de expressão do eleitor, certo. O que significa que o eleitor ele pode postar
apoio a um candidato e, ao mesmo tempo, ele pode postar críticas ao adversário. O eleitor tem esse direito, certo? Mas... Os candidatos não. O candidato pode criticar. Agora, existe uma limitação que é vedado o anonimato. Então, o eleitor, ele pode fazer essa crítica e esse elogio, mas ele tem que estar identificado. Ou seja, ele tem que mostrar a sua cara. Isso, o perfil fake, se investigado, pode ser criminalizado. Tá? E outra coisa é que a legislação ela diz que o eleitor ele pode fazer essa crítica, mas ele tem que ter alguns cuidados, como, por exemplo, ele não pode utilizar fatos sabidamente inverídicos e postar numa rede social falando de um candidato. Tá? Então, existe essa limitação. A lei protege a liberdade de expressão do eleitor, mas ele também não pode fazer nenhuma ofensa, nenhuma calúnia, nenhuma difamação, né? Que isso pode ensejar uma responsabilização, além de criminal, né? Pode ensejar direito de resposta do candidato que se sentir ofendido. Aqui em Farroupilha, por exemplo, eu já vi agora, nesses últimos dias, algumas decisões do juiz eleitoral concedendo direito de resposta no Facebook. Mas, obviamente, que isso as pessoas que foram condenadas vão recorrer, vai para Porto Alegre e como a gente falou... É um caminho longo. A campanha está curta, então esses processos até chegarem ao final e a gente vê esses direitos de resposta, as pessoas já vão estar eleitas ou não eleitas, mas elas estão sujeitas a isso, os eleitores. Pelo WhatsApp, que tipo de campanha de propaganda é permitida? WhatsApp, tem legislação sobre o WhatsApp? O WhatsApp, eu adoro essa pergunta, porque eu fiz a pergunta porque eu já ouvi uma explanação da doutora Franciele sobre esse assunto. E eu venho estudando muito essa questão do WhatsApp, porque a legislação ela não fala nada sobre o WhatsApp. Então, nada. Se não fala... Aí o que acontece? Existem, mas os candidatos utilizam para fazer propaganda desde a última eleição de 2014, né? Os candidatos à presidência, inclusive, faziam vídeos específicos para grupos de WhatsApp. A gente teve uma decisão agora, desse ano, dessa eleição, saiu, acho que há uns 15 ou 20 dias atrás, do Tribunal Regional Eleitoral, aqui do Rio Grande do Sul, dizendo o mesmo entendimento que eu já tinha. Então, eu fiquei muito feliz com essa decisão, porque é realmente o que eu penso. O WhatsApp, ele é uma rede que não é uma rede aberta, né? É uma rede fechada. Para a legislação, o WhatsApp não se enquadra como rede social. Ele se enquadra como um aplicativo de comunicação, como se fosse um telefone. É assim que a legislação vê. Ela não vê o WhatsApp como rede social. Então, existe uma questão que, para ser considerado propaganda eleitoral, a legislação diz que ela tem uma postagem, enfim, que precisa ter conhecimento geral. Então, para ser propaganda eleitoral, é preciso que haja uma abrangência, que aquilo possa atingir um grande número de eleitores. Ser multiplicado. Isso. Como a legislação entende que o WhatsApp não é uma rede aberta, uma rede fechada, eu posso bloquear aquela pessoa, né? Eu não tenho um mecanismo de busca no WhatsApp. Então, se eu digitar o nome do candidato, eu não tenho aonde pesquisar o que está sendo falado sobre o candidato, né? Nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, eu coloco o nome ali. Se eu colocar no Google, vai aparecer tudo o que está sendo falado nessas redes sobre o candidato. Mas no WhatsApp, ele não tem esse mecanismo de busca. Eu não tenho como saber o que as pessoas estão falando sobre mim ou sobre o candidato. Então, é uma rede fechada, é uma rede de telecomunicação. Então, o tribunal aqui do Rio Grande do Sul entende que, independente do conteúdo, mesmo que seja um conteúdo que seja ofensivo ou um fato que não seja comprovado, que esteja sendo divulgado um boato, isso ali não caracteriza a propaganda eleitoral. Então, não vai entrar dentro das limitações da justiça eleitoral. Então, os candidatos podem usar, sim, os eleitores também. Agora, claro, que existe... Bom senso. Bom senso. E pode sair, o que for publicado pode sair da esfera do eleitoral e ir para a esfera civil e gerar alguma indenização, dependendo do conteúdo. Mas não caracteriza a propaganda eleitoral. Então, ela não precisa ter aquele regramento da propaganda eleitoral, de ter ali o número
do candidato, o nome da coligação, enfim, todos aqueles requisitos que uma propaganda eleitoral necessita ter. Então, o WhatsApp, a princípio, está liberado, independente do conteúdo. Bom, as redes sociais, o Facebook, o próprio WhatsApp, poderá conter campanha, propaganda, inclusive no dia da eleição? Bom, aí o dia da eleição... Ou tem prazo para retirar isso aí? O dia da eleição ele é um pouco mais complicado. Que a gente vai entrar depois no Exatamente. Detalhe. Mas se recomenda, né, que os candidatos, isso, claro, depende de do que cada candidato vai pensar. Já acabou a campanha, faz, né? É igual propaganda de rádio, de TV no último dia. Fala qualquer coisa porque não tem mais direito de resposta, né? Então, é assim que funciona. Às vezes a gente orienta alguma coisa, mas o marketing entende que, bom, qual é o prejuízo que vai ter? Nenhum, então vou fazer, né? Mas existe, claro, um regramento que a gente precisa respeitar com relação a tudo no dia da eleição, né? Porque o legislador entende que o dia da eleição é um dia que o eleitor, o candidato, ele já teve todo o período da campanha para se mostrar e mostrar suas propostas para o eleitor, e o dia da eleição é um dia focado no eleitor, é um dia, então, que a legislação diz que, então, o eleitor ele deve poder exercer o seu direito de voto de uma maneira livre, espontânea, de uma forma consciente e sem pressões externas. Né? Voto consciente, eu gosto muito sempre dessa pergunta. O que a doutora entende como voto consciente? E para o eleitor, por favor, eu peço isso, não venda o seu voto, não negocie o seu voto. Se você negocia o voto, você também está contribuindo para denegrir ainda mais a classe política. Eu tenho visto uma mudança muito grande nessa eleição por parte dos candidatos. Eu acho que todo esse clima de investigação e de prisão de políticos tem deixado os candidatos muito receosos. E hoje em dia a gente sabe que todo mundo tem um celular com câmera, né? E então tem muito eleitor que vai lá pedir alguma coisa para um candidato, mas na verdade ele não é eleitor daquele candidato, ele está indo lá para pedir, para gravar, para depois denunciar e dizer, olha aqui, né? Existe uma compra de votos nesse caso. Então os candidatos eles estão muito mais reticentes. Eu vejo isso de uma forma assim muito aparente, né? As pessoas pedem coisas, a gente sabe, isso não é novidade, né? A gente tem o corrupto e o corruptor. Exatamente, não existe um sem o outro, né? Exatamente. Não existe um sem o outro. Então, a gente sabe que as pessoas vão aos diretórios com mais diversas propostas e tá pedidos. Aqui a minha conta de energia elétrica. A gente já viu cada de coisa. Combustível e assim vai, E assim vai. O gás vai com o boleto lá do carro que está financiado, material escolar, aparelho dentário. Bom, já vi de tudo, né? Mas eu vejo que nessa eleição os candidatos, assim, eles não estão nem... Certo, receio. Um receio, porque a compra de votos é a cassação da candidatura. De forma né? direta. E exatamente, ainda há a questão criminal. Então, as pessoas os candidatos estão muito reticentes. Mas a gente sabe que os eleitores, eles fazem isso, né? E como tu disse, é o corrupto e é o corruptor, né? O voto consciente, para mim, voltando na tua pergunta, eu acho que, claro, muitas vezes, cada pessoa vai votar de acordo com a sua colocação na sociedade, né? As pessoas perguntam muito para mim, né, quem eu vou votar. Mas não é porque eu tenho um conhecimento em direito eleitoral e trabalho com os políticos que a minha decisão pessoal, ela tem uma validade maior do que da pessoa que não tem esse conhecimento, não tem nada a ver com isso. Eu acho que as pessoas têm que votar com a sua colocação social, ver qual é o candidato. De repente, a pessoa que mora num bairro vai votar num candidato e não vai votar no outro, que em outro bairro vai fazer maior votação, né? Principalmente na eleição municipal, né? Que é muita questão local. Então, eu acho que as pessoas têm que ver, primeiro lugar,
histórico daquele candidato. Não estou dizendo o histórico se ele já é candidato, se ele já foi político ou não, enfim, porque eu acredito na renovação também, então acho que pessoas novas devem entrar na política, mas a gente tem que ver que o político, em primeiro lugar, ele tem que ter tido algum tipo de trabalho para a comunidade, né? Então eu acho que isso é muito importante, que o eleitor ele avalie a sua condição. A gente sabe que tem muitos candidatos que são representantes de sindicatos, que são representantes de classes de trabalhadores, né? E que isso vai refletir, claro, se eu tenho trabalho para uma determinada classe e eu tenho ali um representante que vai poder me trazer algum benefício para a minha classe, eu vou me focar nele, né? Então, eu acho que a pessoa ela tem que decidir. O voto consciente, em primeiro lugar, ele é um voto livre, né? Certo. Eu acho que as pessoas, elas têm que ir atrás daquele candidato que expressa melhor a vontade que ela tem dentro da sociedade, né? Eu acho que aquela coisa de tipo, vou ver com meu marido, vou ver com meu chefe, eu acho que isso é muito complicado, né? Porque às vezes a gente tem empatia por um candidato e a gente abre o nosso voto na família, tudo diz, meu Deus, como é que tu vai votar em fulano? Mas como é que pode uma coisa dessas, né? Então, eu passo muito por isso, mas não tenho problema nenhum na minha família de falar em quem eu voto, mas às vezes as pessoas, meu Deus, como é que pode? Mas eu acho que isso é um voto consciente, é o teu momento ali na urna, né? É um direito. Eu acho que as pessoas têm que parar de pensar no voto. É o cidadão e a urna. Exatamente, como um dever, é um direito que a gente tem de determinar as políticas públicas da nossa sociedade. Então, se eu tenho um problema com saúde, eu vou focar naquele candidato que eu acho que vai me trazer mais retorno nisso. Se eu quero que a gente tenha mais infraestrutura na cidade, eu vou focar naquele candidato que tem mais essa questão. Então, eu acho que o voto consciente ele tem que ser uma decisão pessoal. Perfeito. Doutora, nós vamos a mais um espaço de apoiadores culturais aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida, a gente volta, então, com o segmento final do programa. E eu quero chamar a atenção. Nós vamos enfocar bastante. Atenção, o que pode e o que não pode no dia da eleição. O que diz a legislação. E claro que é importante que você, eleitor, também seja um agente fiscalizador. Nós temos que garantir a lisura, a transparência e a realização do pleito de acordo com o que rege, o que diz a lei para tanto. O Cidade Aberta tem o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa. E também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Fiquem conosco, a gente volta em 2 minutos.